Oi pessoal, eu sou a Jéssica Leme e hoje o nosso assunto é Revolução Francesa. E aí pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo desses que a gente tem comentado, né, já alguns vídeos anteriores, mais voltados a questões didáticas escolares, pensando principalmente nos nossos alunos que estão trabalhando e estudando à distância. Espero também que esses vídeos tenham colaborado com os meus colegas professores. A pretensão aqui, claro, não é trazer um vídeo perfeito, isso é impossível, mas que a gente consiga trazer algumas explicações de uma maneira um pouco mais clara e sucinta para alunos de ensino fundamental e também do ensino médio. Como eu falei no início, hoje o nosso tema é Revolução Francesa. Vocês devem estar pensando, nossa, a internet está lotado de assunto de Revolução Francesa. De fato, a gente encontra muitos vídeos bacanas sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, com uma edição, enfim, com outras coisas que eu, a princípio, não tenho como trazer para vocês. Mas eu acho interessante que a gente consiga ter uma conversa sobre o que foi a Revolução Francesa de uma forma mais calma, mais pautada, né? Que a gente consiga trazer à tona alguns pontos que de fato são importantes nesse assunto que é tão divisor de águas dentro do que a gente chama de história, né? Eu encontrei, inclusive, na internet alguns vídeos que prometiam explicar a Revolução Francesa em 5 minutos, o que eu acho um pouco impossível, mas também não pretendo fazer um vídeo muito extenso. A Revolução Francesa, como eu estou falando para vocês, ela realmente é um marco divisório dentro da história, mas hoje, nessa videoaula, a gente vai conversar principalmente sobre como a França estava anteriormente à Revolução, qual era a característica do seu governo nesse momento e como a Revolução vai se desenrolar, né, até chegar no que a gente chama de golpe do 18 Brumário com a figura do Napoleão Bonaparte, tá certo? Então vamos lá para a primeira parte da nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos pensar então França anterior à Revolução. Qual era a característica da França? Para a gente pensar na França antes da Revolução, a gente tem que se lembrar de outros conteúdos que a gente já aprendeu, principalmente dos estados absolutistas. A França foi considerada o estado absolutista modelo, por vários fatores, né? Criaram toda a estrutura do que seria o Estado absolutista, a cultura do Estado absolutista, a questão das normas sociais, culturais. Tudo partiu da França para modelo em outras monarquias da Europa naquele momento. Então, qual era a divisão social da França antes da Revolução Francesa? Quando eu tô lá na escola, eu costumo desenhar as famosas pirâmides, né? Onde a gente sempre coloca na parte mais alta dessa pirâmide quem seria a classe social em menor número de pessoas, porém a mais importante, se a gente for pensar em questão de poder. Ali seria, no caso, o clero, que abarca toda a estrutura da Igreja Católica. Logo abaixo viriam, então, os membros da nobreza. E na base dessa pirâmide, na questão francesa, contendo aí mais de 93% da população francesa, os camponeses. Não podemos deixar de dizer que dentro dessa mescla enorme de pessoas denominadas camponeses, insere-se aí também a classe da burguesia, que, como a gente já estudou, vinha desde o período da Baixa Idade Média, né, já se consolidando como uma classe social abastada, enriquecida, porém desprovida de poder, que era uma coisa, inclusive, que incomodava muito, porque lembre-se sempre, né, o que a gente percebe muito na história, que aqueles que têm dinheiro buscam ter poder. Então, nessa pirâmide social francesa anterior à Revolução, a gente via essa disparidade. Muitos burgueses, já enriquecidos, não conseguiam alçar a faixa, vamos dizer assim, social da nobreza, o que também já estava causando conflitos internos na França. Outra questão que a gente tem que pensar é a questão que talvez fosse a única que não teve a mão do rei, que é a questão da Grande Seca. Na Europa, anterior à Revolução Francesa, houve uma questão climática em que 4 anos consecutivos houveram pouquíssimas chuvas e isso fez com que toda a Europa tivesse um declínio muito grande na sua produção agrícola, o que ressalta e o que vai refletir diretamente na população camponesa mais pobre que dependia do campo para se alimentar. É claro que a nobreza e o clero poderiam ter sido afetadas também por essa seca e essa diminuição da produção de alimentos, claro, né? Só não podemos esquecer que diante da organização social e política daquele momento
Quem deveria ser beneficiado em primeiro momento com a comida é a nobreza e o clero. Então, o que sobrava ficava para esse camponês se alimentar. Então, sim, a França começou a deixar a sua população mais pobre e de maior quantidade com fome, né? A fome é um dos maiores gatilhos para revoluções de toda a história. Outra questão que a gente tem que lembrar são os gastos excessivos que a corte francesa realizava, né? Tem um filme maravilhoso que é chamado Maria Antonieta, né, do Coppola. Não é um filme muito novo, se eu não me engano, ele é de 2006. Vocês podem encontrá-lo aí na internet, vale muito a pena assistir, porque nesse filme eles vão evidenciar, obviamente, a figura da rainha Maria Antonieta, mas nesse filme eles conseguem mostrar pra gente como era o gasto com supérfluos da corte francesa. Então, um dia a dia ali dentro de Versalhes, né? Um dia a dia é regado a muito champanhe, a muitas joias, a muitas festas, jogatinas, entre outras coisas, enquanto a realidade da população francesa era uma realidade de carestia, inclusive de alimentos. Como você banca essa corte, esse clero vivendo essa vida de luxos e extravagâncias? Cobrando altas taxas de impostos do chamado terceiro estado, né, onde estava ali o grosso da população francesa. É óbvio que essa população tinha uma certa noção do que a corte fazia com seu dinheiro, sim, mas até o momento em que a situação não se agrava ao ponto da fome, não houve tantos questionamentos a respeito disso. Outra questão que vai influenciar na quebra financeira da França e, decorrentemente, o processo revolucionário é o apoio francês ao processo de independência americana aqui na América, né? Então, as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos iniciam seu processo de independência e conseguem apoio financeiro e militar da França, que já era historicamente um inimigo da Inglaterra. Então a ideia do rei francês em auxiliar a independência americana era única e exclusivamente a ideia de prejudicar o seu inimigo de séculos, que era a Inglaterra. Só que nesse processo em que ele manda militares, em que ele manda dinheiro para os Estados Unidos promover a sua independência, ele quebra ainda mais as finanças da França, né? Então é como se o camponês francês suasse lá na lavoura, suasse no seu trabalho para auxiliar financeiramente outro país, enquanto o seu próprio já estava em grande declínio financeiro há algum tempo. E essa crise, obviamente, vai ter se agravado com esse apoio francês às 13 colônias aqui na América. Bem, diante de todas essas ideias que eu já passei para vocês, vocês conseguem ter uma ideia de qual era a situação da França. Pobreza, crise econômica e já um desgaste da imagem do rei, de toda a nobreza, inclusive também do clero, que sempre apoiou esse governo absolutista. Então, já tínhamos aí várias sementes, né, para a eclosão dessa revolução. Vamos então para a segunda parte, como esse processo revolucionário teve início. Pessoal, para a gente começar a falar da Revolução Francesa em si, né, a gente já comentou um pouquinho então como era a situação da França anterior à Revolução, eu quero mostrar para vocês este livro aqui maravilhoso do Eric Hobsbawm, né, A Era das Revoluções, de 1789 a 1848, isso mesmo, se atentem à data. O livro, ele começa falando principalmente do processo revolucionário da França. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui dos 3 pontos principais que, segundo Hobsbawm, né, vamos dizer assim, nortearam todo o processo revolucionário francês. Vejam comigo. A Revolução Francesa pode não ter sido um fenômeno isolado, mas foi muito mais fundamental do que os outros fenômenos contemporâneos e suas consequências foram, portanto, mais profundas. Em primeiro lugar, ela se deu no mais populoso e poderoso estado da Europa, não considerando a Rússia. Em 1789, cerca de 1 em cada 5 europeus era francês. Em segundo lugar, ela foi, diferentemente de todas as revoluções que a precederam e a seguiram, uma revolução social de massa e incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante comparável. Não é um fato meramente acidental que os revolucionários americanos e os jacobinos britânicos que emigraram para a França devido às suas simpatias políticas tenham sido vistos como moderados na França. Em terceiro, entre todas as revoluções contemporâneas, a Revolução Francesa foi a única ecumênica. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo. Suas ideias, de fato, o revolucionaram.
Esse trecho eu achei muito importante ler para vocês, porque o Hobsbawm, ele já mostra como a Revolução Francesa, ela foi muito diferente dentre todas as outras que a seguiram, ou que, de certa forma, foram contemporâneas a ela, principalmente pelas grandes transformações que ela trouxe, né, para o mundo todo. Por isso que eu disse lá no início do vídeo que a Revolução Francesa, de fato, é um divisor de águas, um divisor de tempo dentro do que a gente chama de processo histórico. Então vamos lá. Dentre toda a situação que a França estava vivendo, o que nós vamos ter que se atentar agora? A chamada formação dos estados gerais. Nós temos, então, primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, camponeses e demais habitantes da França. Os estados gerais foram convocados para o debate, para a discussão sobre a situação econômica e política da França. Qual era a ideia? Que os três estados debatessem, discutissem e votassem para a melhoria da França. Porém, dentro da legislação, os estados votavam entre si. Então, infelizmente, o clero e a nobreza sempre se uniam para votar de acordo com as suas vontades, né? Em contraponto ao terceiro estado. Então ficava quase impossível que a camada social mais pobre conseguisse ter sua voz ativa dentro dessa Assembleia dos Estados Gerais. Nesse momento de tantas dificuldades na França, foi proposto dentro dos Estados Gerais, pelo terceiro estado, que a votação se passasse a ser individual e não mais por grupos. Porque aí sim, com a quantidade muito maior de pessoas pertencentes ao terceiro estado, talvez esse grupo social tivesse voz ativa. Porém, isso não foi aceito, né? Obviamente, isso não foi aceito. Então, o que vai ser considerado nesse momento? Vamos ver aqui. Nesse momento, o Estado Geral, né, ou a Organização dos Estados Gerais, vai se transformar na Assembleia Nacional Constituinte, né? O que é a tendência? Criar uma Constituição que, obviamente, limitaria os poderes do rei, né? Colocaria freio no absolutismo. Obviamente, o rei não aceitou essa limitação de poderes advinda dessa Constituição. Nesse momento, a gente vai ter que começar a falar sobre outros personagens, né, que vão surgir nesse processo revolucionário. Vamos para eles, então. Dentro da Assembleia dos Estados Gerais, a gente precisa também se atentar a um fato que poucas pessoas têm conhecimento, e sempre quando eu vou falar sobre isso na escola, surgem muitas dúvidas. Essa ideia atual que nós temos em divisão política no sentido de centro, direita, esquerda, de onde isso surge? Isso surge nesse contexto de Revolução Francesa. O que vai ter ocorrido? Dentro da Assembleia dos Estados Gerais, todos os pertencentes à nobreza e ao clero, que eram favoráveis ao poder do rei e à permanência do Estado como estava, sentaram-se à direita e foram chamados assim de conservadores. Todos aqueles que pertenciam à ala mais radical, que buscava mudanças, que exigia leis, que exigia derrubada do governo absolutista, sentou-se à esquerda. Por isso, ficaram conhecidos como radicais, né? Nada conservadores. E no centro, ficaram aqueles que eram considerados os tais indecisos, né? Que, por ora, concordavam com ideias da ala conservadora, por ora concordavam com ideias da ala da esquerda. Até hoje, a gente faz essa divisão política, né, entre partidos, entre opiniões políticas, quem é de direita, quem é de esquerda, ou quem se considera de centro, né? A questão das cores também está relacionada a esse momento histórico. Consta-se, né, que nessa reunião, os partidários esquerdistas, vamos dizer assim, né, que é o que todo mundo gosta de chamar, é esquerdista. Então, nesse momento, eles teriam levado bandeiras vermelhas, né? Então, a questão da cor, a questão do lado que você se coloca dentro da política está relacionado lá a esse período histórico da Revolução Francesa. É claro que a gente teria que ter todo um vídeo só para discutir essas denominações políticas, porque hoje isso é muito relativo, né? Claro, criou-se lá na Revolução Francesa essa ideia, mas hoje isso é muito mais, como que eu posso dizer, maleável, né? A gente não pode mais colocar um político aqui ou ali, né? Hoje tudo depende. Enfim, vamos continuando aqui. Esse pessoal que estava ligado mais à ala radical eram chamados os jacobinos. Os jacobinos
eram nada mais nada menos que a classe burguesa que pretendia ascender ao poder na França de forma política, né? E junto com eles vinham as figuras famosas da Revolução Francesa, chamados os sans-culottes, né? A tradução desse nome seria homens de calças curtas, né? Se a gente entender um pouquinho da cultura francesa daquele período, a gente sabe que o homem que vestia calça curta era um homem pobre, né? Enquanto a nobreza tinha lá a sua meia fina, o seu calçado, toda a sua indumentária característica da sua classe social. Então todo aquele homem que usava calçados simplórios e calças pela canela, com certeza era um camponês pobre. Os sans-culottes, que habitavam principalmente a região parisiense, se uniram para a chamada e famosa derrubada da Bastilha, ou seja, a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha, na realidade, ela se tornou muito mais simbólica do que, como que eu posso dizer, prática. A Bastilha é uma prisão, né, que continha lá de 12 a 15 presos, né, que foi derrubada. Mas quem eram esses presos? Principalmente homens que eram contrários ao regime absolutista e estavam presos por esse motivo. Então, com a derrubada da Bastilha, o simbólico se faz, ou seja, derrubamos a prisão de todos aqueles que eram contrários ao absolutismo. E junto conosco, né, com toda essa massa social efervescente que estava passando fome, que não aguentava mais pagar impostos, que estava sendo afligida pelas políticas do governo, caminham, né, para a derrubada do governo estabelecido. Claro que com o apoio dos jacobinos, que eram essa classe social burguesa. Como eu disse para vocês, a queda da Bastilha era muito simbólica e por isso ela representa o início da Revolução Francesa. A partir da queda da Bastilha, a gente vai viver o chamado período do Grande Medo. O que é o período do Grande Medo? É a perseguição mesmo a toda a classe da nobreza, a classe do clero, né, que vai ser perseguida e assassinada por toda essa massa populacional indignada com a situação atual da França. Calma, nós vamos chegar até o rei guilhotinado, mas não foi tão rápido assim, é todo um processo histórico para que se chegue até esse momento. Lembrando que o rei e a rainha Maria Antonieta, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, viviam no Palácio de Versalhes, que era um palácio de campo, então eles não estavam numa zona urbana para terem sido rapidamente, né, afligidos pela Revolução Popular. Nesse meio tempo, nós vamos ter, como muitos historiadores consideram, um dos grandes ganhos da Revolução Francesa para a humanidade, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é praticamente um documento iluminista. Por quê? Ela prega principalmente que todos os homens são iguais perante a lei. Ou seja, traz toda aquela ideia de igualdade e fraternidade, né, do iluminismo para dentro de um documento. É claro que na prática isso vai levar séculos para que realmente aconteça, mas simbolicamente ela é muito importante para esse momento de revolução, certo? Além disso, o Luís XVI, né, no ano de 1791, ainda dentro desse período do Grande Medo, foge com a sua família, né? A tentativa deles de fuga vai ser interceptada já na divisa da França com a Bélgica, né? É nesse meio tempo que Versalhes vai ser atacado, né? Em que haverá a famosa frase, mas que nós também não sabemos se ela é real ou se ela simplesmente foi atribuída a Maria Antonieta, né? Quando ela é questionada, rainha, o seu povo passa fome, né? O seu povo não tem pão. E ela fala, pois que comam bolos, né? Ou que comam brioches. Dependendo do livro que você lê, essa frase vai estar um pouco diferenciada. Não sabemos se de fato a rainha falou isso, mas foi atribuída a ela essa frase e essa frase transpassou séculos, né? Enfim, o rei Luís XVI, ele é interceptado na sua fuga, ele e toda a sua família, né? E ele passa a ser preso. Então, de fugitivo, o rei se torna preso. E aí começa-se, né, a grande discussão. A ala radical, que é a morte do rei, a ala conservadora pretende que o rei permaneça preso. Em 1790, nós vamos ter a chamada Constituição Civil do Clero. O que a Constituição Civil do Clero pretendia? Subjugar a igreja ao Estado. Então, nesse momento, a igreja já não tem mais o poder que ela tinha sobre as decisões políticas como era no período absolutista. Ainda no ano de 1791, nós vamos ter a chamada monarquia constitucional, ou seja, continuariam tendo um processo de governo com um rei, né? Porém, esse rei seria delimitado pela Constituição. Isso não agradou nem um pouco a ala radical dos jacobinos e dos sans-culottes, que exigia, né, a alteração da França para um processo republicano.
Nesse momento, os girondinos e jacobinos entram em conflito também, né? E é nesse momento em que vários conspiradores começam a atacar o governo francês. Com a vitória, então, do ideal dos jacobinos, o governo vai passar a se chamar, né, vai passar do processo de Assembleia Legislativa, né, que estava ali produzindo uma Constituição, para a chamada Convenção. Da Convenção vão decidir pela morte do rei e de todos os seus familiares, não esquecendo que a gente sempre fala, né, da guilhotina ter sido aplicada ao Luís XVI, mas Maria Antonieta, bem como seus filhos, também foram guilhotinados, né? Isso no ano de 1793. A partir disso, com a instauração do governo dos jacobinos, na figura de Robespierre, instaurou-se o chamado Comitê de Salvação Pública. Então, esse governo jacobino, ele conseguiu estabilizar um pouco a economia francesa, né? Trouxe essa parte benéfica. Começaram também todo um processo de perseguição e captura de suspeitos. Quem seriam os suspeitos? Todos aqueles que seriam contrários ao regime que estava estabelecido, né? Então, caçaram os inimigos, né? Dentro desse período governado pelos jacobinos. Além disso, nós temos também a reação termidoriana, que vai acontecer no ano de 1794. Percebem como não há estabilidade política? Temos um rei, derrubamos o rei. Colocamos a república, derrubamos a república. Temos os conservadores girondinos, entram os jacobinos. Saem os jacobinos, voltam os girondinos. Fica em todo esse processo. A Revolução Francesa, ela não começou num dia e terminou no outro. Ela é um processo histórico de transformação política, cultural e social da França que vai se refletir por toda a Europa. Por isso, tanta importância em relação a ela. Certo? Então, a partir da reação termidoriana de 1794, a ala conservadora, né, vamos denominá-la aqui como girondinos, conseguem reascender ao poder. Só que nesse momento, eles vão denominar esse governo de diretório. O diretório, no ano de 1795, né, com todos os jacobinos também guilhotinados, né, então você ascende ao poder e mata seus inimigos. É assim que funcionava, né? Depois de tudo isso, o que a gente pode perceber? A burguesia já não conseguindo mais controlar as convulsões sociais que estavam acontecendo na França, né? Tantas revoltas de várias facções sociais, né? O que os jacobinos começam a influenciar? O governo, no caso, né? A voltar-se para governo mais autoritário. Ou seja, a França tá uma bagunça, a população está em convulsão social, eu preciso ter uma figura única, forte e que traga um governo de pulso firme para que se restabeleça a ordem dentro da França. É aí que vai surgir a figura do general Napoleão Bonaparte, né? A partir do golpe do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte vai assumir o governo da França e, enfim, isso é matéria para outro vídeo, né? Mas, enfim, para a gente concluir aqui a nossa conversa sobre a Revolução Francesa, é claro que esse vídeo não esgota a discussão, é claro que as coisas que eu comentei aqui com vocês jamais vão conseguir detalhar todo esse processo, é mais uma conversa, é mais uma tentativa de interesse, né, por parte de vocês, alunos, de buscar mais conhecimento sobre isso. Fica então a dica do filme Maria Antonieta, do Coppola, se eu não me engano era do ano de 2006. Também temos o filme Miseráveis, mas esse é um filme um pouco mais complicado para os alunos terem interesse em assistir, porque ele é um musical, mas também vale a pena, é bem interessante. Busquem também o clipe, né, ou o trailer do videogame do Assassin's Creed, que traz a história da Revolução Francesa, né, pelo menos ali um resuminho dela, que é bem bacana de vocês assistirem. Enfim, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, ok? Até o próximo vídeo.